está fraco, pode ser melhor. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, sobre o seu coração. E aí, tudo bem com você? Você já perguntou para essa pessoa que está do teu lado: meu irmão, tudo bem com você? Cumprimenta essa pessoa. Ô César, troca para mim aqui a bateria, César. Tá vermelhinho já? Troca aqui. Já cumprimenta essa pessoa, dá a paz do Senhor aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Mas sai do teu lugar, não fica no lugar não. Amém? Isso. Cumprimenta essa pessoa da direita, a pessoa da esquerda, essa pessoa que está atrás de você, mas dá aquele sorriso, viu? Meu irmão, quanto tempo eu não te vejo. Isso, dá a paz do Senhor para ele, dá a paz do Senhor para ela. Porque o nosso Deus é um Deus tremendo, é Deus vivo, é todo poderoso, é Deus de alegria. E é isso que o Senhor quer de mim, é isso que o Senhor quer de você. Que nós vivamos em alegria, que nós vivamos em unidade, que nós vivamos em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Isso, lá do fundo também, pessoal do fundo, cumprimenta aí em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga aleluias. Até tem uma canção assim, né? Aquele que está feliz, diga. Mas está fraco, pode ser melhor, vai. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está, continua, vai. Bata a palma assim. Aquele que está feliz, assim ó. Dance comigo assim, com Jesus no coração, vai, quero ver. Com Jesus no coração a gente é o quê? E na condução? E com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é euforia todo dia. Jesus é o motivo. Vamos continuar, vai, põe a mão, vai, assim, isso. E com Jesus no coração a gente sorriso, vai. E com Jesus na condição tudo é muito bom. Sol maior eu acho. Jesus é euforia e todo dia Ele é. Jesus é o motivo. Ele é, Jesus é o motivo. Ele é, Jesus é o motivo da nossa alegria. Aplauda bem forte ao Senhor aí, amados. Dá glória a Deus então. Não é que a gente não tenha problemas, né? Se eu perguntar aqui, quem está passando por luta, todo mundo vai levantar. A gente levanta até o pé, né? Não é que a gente não tenha problemas. A gente tem problemas. Mas a gente também tem Jesus. E o diferencial nas nossas vidas é justamente esse. Pastor, qual é o diferencial na vida do crente? O diferencial na vida do crente não são os problemas. Porque o mesmo sol que nasce para o crente é o mesmo sol que nasce para aquele que não é crente. Então, qual é o diferencial na vida do crente, pastor? O diferencial na vida do crente não são os problemas, não são as lutas. O diferencial na vida do crente é Jesus. Glória a Deus, amado. Pessoa que não tem Jesus, ela acorda carrancuda, mal-humorada, né? De mal com o mundo. Cristão não, amado. O cristão está passando por luta, está passando pela prova, é falta de dinheiro, é problema no trabalho, é problema na família, o bicho está pegando, mas quando chega na igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, e roda, e brinca, e sorri, e se alegra. Por quê? Não é porque tudo está bem, às vezes a coisa está mal, mas a gente tem Jesus. Pastor, e por que Jesus é o motivo da nossa alegria? Sabe por quê? Porque quando a gente tem Jesus, por maior que seja o problema, por mais complicada que seja a guerra, a gente sabe que no final, com Jesus, a vitória é certa. Você pode levantar a tua mão e dizer assim: no final, a vitória é certa. Pastor, mas por que eu não estou tendo vitória? Você não está tendo vitória porque não chegou o fim ainda. Calma, amém, amado? Fala para essa pessoa que está falando aí: calma teu coração, meu irmão, amém? Mas a coisa parece estar mais difícil, pastor. Calma, calma. Jesus está no barco?
Agora, essa é a questão. Jesus está no barco? Essa é a questão. Porque às vezes a gente está vindo na igreja, a gente está pensando que Jesus está no barco. O fato de você vir aqui não significa que Jesus está no barco. Amém, amados? Então você tem que estar na igreja, mas Jesus tem que estar no teu barco. Jesus tem que estar no teu coração, Jesus tem que estar na tua vida, Jesus tem que estar nas tuas atitudes. Jesus precisa estar nas tuas decisões. Jesus precisa estar no teu dia a dia. Quando Jesus está, meu irmão, ainda que tudo esteja ruim, no final a vitória vem. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então estenda a mão sobre essa pessoa. Seja um agente de bênção na vida dessa pessoa. Estenda a mão sobre ele, estenda a mão sobre ela. Fala isso para ela, fala: meu irmão, e no final a vitória vai vir. Aquieta teu coração, fica tranquilo, fica tranquila, porque no final, com Jesus no barco, a vitória já é tua. Pai, em nome de Jesus, garanta a vitória, Senhor. Em nome de Jesus, abre o céu, Senhor, sobre a vida do teu povo. Abre o céu sobre a vida da tua igreja, Pai. Seja na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, na saúde. Eu não sei qual é a luta e o problema, mas eu profetizo que no final a vitória é desta pessoa, é do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor aí. Toma posse. Toma posse. Mas lembre-se, faz assim com o dedinho, ó. Lembre-se, faz aí. Jesus tem que estar no barco. Amém? Porque no final a vitória vem se Jesus estiver no barco. Com Jesus no coração a gente. Assim, ó. Com Jesus na condição. É muito bom. Jesus é alegria. Dança, Caio. Companhia. Ele é, Jesus é o motivo. Que vontade de cantar. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Acho que eu não vou pregar hoje não, hein? Aleluias. Estou brincando. Pega a palavra de Deus aí, por favor. Pega a palavra de Deus. Rapaz, hoje eu vim para a igreja toda ataviado. Ó. Abotoada até em cima. A pastora falou: filho, abotou em cima, vai ficar bonito. Eu falei: vai ficar mesmo? Aí eu ouço muito a minha esposa, aí eu abotoei. Só que aí o que eu fiz? Eu desci, fiquei lá na calçada para pegar um sol, agora estou aqui derretendo. Estava com frio, fui lá, peguei um sol ali na entrada, estou derretendo. Aí começo a cantar com vocês, fico derretendo também. Mas vamos lá. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, abra conosco aí, por favor. Quero cumprimentar você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida que está aqui. Deus abençoe você poderosamente. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, para que você possa receber aí as notificações e todos os cultos, todas as mensagens que a gente ministrar aqui. Você vai ter acesso via online, via internet. E é claro, vai estar nos ajudando também a divulgar a palavra de Deus. Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida aí, da mesma forma que vai nos abençoar aqui nessa manhã, tá bom? Vamos lá? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, hoje é Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus, amados. Hoje é Santa Ceia. E o Senhor nos deu uma palavra muito simples, sabe? Eu tenho, nesse ano de 2025, Deus ele tem nos dado palavra. A gente, assim, ao longo do nosso ministério, Deus ele sempre nos deu revelações de muitas coisas ocultas dentro da palavra, podemos dizer assim. Mas eu tenho percebido que nesse ano de 2025, o Senhor está querendo falar com a gente de maneira simples. Glória a Deus, amados. Até porque o Senhor, Ele trabalha na simplicidade. Diga assim comigo: Deus trabalha, diga bem alto, Deus trabalha na simplicidade. E eu tenho percebido que nesse ano de 2025, o Senhor ele tem trazido ao nosso coração ministrações básicas, sabe? Às vezes as pessoas elas vêm para a igreja esperando ouvir aquela revelação, aquela coisa que ela nunca ouviu, aquela palavra que ela nunca entendeu. Meu Deus, eu já li esse texto 300 vezes e nunca enxerguei isso aqui na palavra. E a gente vem com essa expectativa no coração, mas a grande verdade é que o que a gente precisa é do simples. Porque muitas das vezes a gente quer receber revelações grandes, mas não temos feito o simples. E é isso que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Para que a gente possa correr, nós temos primeiro que andar. Para que a gente possa andar, a gente primeiro precisa engatinhar. Então muitas das vezes a gente está querendo correr, mas a gente não está nem andando.
Muitas das vezes a gente está querendo correr, mas a gente não está nem engatinhando. Muitas das vezes, que nem meu filho Davi, né, que adora comer, está lá para dentro. A gente está querendo comer uma feijoada, mas a gente não está tomando nem o leitinho. Então, às vezes, existem momentos na nossa vida em que a gente precisa voltar ao leite, em que a gente precisa voltar ao básico. Porque uma coisa que eu tenho aprendido ao longo da minha caminhada, a gente não tropeça em pedras grandes. Diga assim comigo, ninguém tropeça, diga bem alto isso, diga, ninguém tropeça em pedras grandes. Pedras grandes te retêm, não te fazem cair. A gente tropeça em pedras pequenas. São pequenas coisas que derrubam o crente. As coisas grandes nos paralisam, mas as pequenas coisas nos derrubam. Você pode dizer isso? Diga comigo. As grandes coisas nos paralisam, mas são as pequenas coisas que nos derrubam. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto básico. Você vai ouvir essa palavra e vai dizer, pastor, mas eu já ouvi isso aí tantas vezes. Pois é, mas às vezes a gente ouve, mas as nossas atitudes não refletem o entendimento que a gente diz que tem. Não, pastor, mas isso aqui eu já sei desde... Pois é, mas por que a gente não faz? A gente sabe de muitas coisas há muitos anos, mas por que a gente tropeça sempre nessas mesmas coisas que a gente já está cansado de saber? Tropeçamos em coisas que a gente está cansado. A gente não tropeça em coisas que a gente não conhece. A gente não erra e, consequentemente, a gente não deixa de ser abençoado por coisas que a gente desconhece. Não, a gente erra sabendo, conhecendo, mas a gente acaba sendo negligente. Não podemos mais viver uma vida de negligência. A palavra profética para o ano 2025 é que 2025 seria um tempo de nós andarmos com... 2025 é tempo de andar com... E a gente não pode negligenciar coisas simples, porque são as pequenas pedras que nos derrubam. As grandes nos paralisam, as pequenas nos fazem tropeçar. Jeremias capítulo 31, versículo 31, a palavra de Deus diz assim, ó: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Repita comigo, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Não, essa não. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Não, essa não. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Então eu vou fazer uma nova aliança, não como aquela antiga, porque aquela antiga, os seus pais negligenciaram. É aquilo que a gente está falando aqui, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é a aliança. Pode dar glória a Deus aí, meu querido. Essa será a aliança que eu farei, Jeremias. Jeremias com certeza não viu esta aliança, mas nós temos o privilégio de viver esta aliança. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Jeremias 31, verso 31. E eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Apesar de eu ter feito tudo, apesar de eu ter libertado, apesar de eu ter aberto portas, apesar de eu ter renovado, apesar de eu ter levantado o povo caído, mesmo assim, eles ainda assim invalidaram e quebraram aquela aliança. Será que a gente consegue se identificar nessa palavra? Quantas coisas Deus não tem feito nas nossas vidas? Quantas coisas Deus ele já não fez desde o dia em que você se converteu?
Quantas portas Deus Ele já não abriu, quantos livramentos Ele já não te deu, quantas vezes Deus talvez já não te levantou de determinadas situações, mas ainda assim, mesmo provando que tem uma aliança conosco, mesmo provando que nos ama, ainda assim, muitas das vezes a gente faz como Israel fez aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de os haver desposado, diz o Senhor. Mas olha, fica tranquilo, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você sabe o que Deus deseja de mim, de você? Ele nos dá tudo. Deus nos dá uma nova vida, Deus nos dá novos propósitos, Deus nos dá novas razões para viver. Deus, Ele abre porta, Ele nos prospera, Deus, Ele nos cura, Deus, Ele nos livra, Deus, Ele faz um monte de coisa para nós. E sabe qual é a única coisa que o Senhor nos pede em troca? Que tenhamos uma aliança com Ele. Tudo que Deus faz na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é para que nós façamos apenas uma coisa: para que nós venhamos manter firme a nossa aliança com Ele. Quantos querem ter uma aliança com Deus? Levanta a mão. Quantos querem ter uma aliança com Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. Feche os teus olhos aí. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós não poderíamos hoje estar em melhor lugar. Este é o melhor lugar em que nós poderíamos estar, porque é na tua casa. É na casa do Pai, Senhor, que temos liberdade. É na casa do Pai que nos assentamos à mesa. É na casa do Pai que comemos a melhor comida. É na casa do Pai que recebemos o afago. É na presença do Pai que somos cuidados. É através dos cuidados do Pai que somos protegidos. Nós não poderíamos hoje estar em melhor lugar. Mas é na casa do Pai também que ouvimos a sua voz. É na casa do Pai que recebemos as diretrizes, as direções que precisamos. Não porque Ele quer mandar na nossa vida, ou porque Ele não quer deixar a gente fazer o que a gente quer, não, mas Ele traz a palavra porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nesta manhã de Santa Ceia, ministra cada pessoa que está aqui, ministra também essa pessoa que nos assiste pela internet, que o Senhor venha derramar a tua graça, a tua bênção sobre cada um de nós nesta manhã. Ó Deus, que a chama viva da tua palavra venha nos incendiar e que sejamos renovados, não apenas nos nossos sentimentos, mas principalmente nos nossos pensamentos, porque a renovação do pensamento é a renovação do entendimento que nos fará experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então fala conosco nesta hora, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus, diga graças a Deus, e agora dá aquela forte salva de palmas, junto com aquele glória a Deus bonito, aplauda bem, isso, dá glória a Deus aí, abre a tua boca e glorifica o Pai. Receba a nossa adoração. Amém? Senta, por favor, no teu lugar. A história nos mostra que o profeta Jeremias profetizou em um tempo, não apenas de queda espiritual, não apenas de declínio espiritual, mas a história também nos mostra que Jeremias, ele profetizou numa época também de desobediência. Jeremias, ele vai ser levantado por Deus como uma voz profética para falar em um tempo onde o povo de Israel estava rebelde nas suas atitudes, nos seus pensamentos e no seu coração. E vai ser justamente nesse momento em que Deus vai anunciar a Jeremias, nesse momento de rebeldia, nesse momento onde o povo estava completamente contrário a Deus, vai ser neste momento que Deus, ele vai anunciar a criação de algo novo, ou seja, uma nova aliança. Aliança essa que, diferente daquela que foi quebrada, diferente daquela onde o povo de Israel a invalidou, segundo o texto, esta nova aliança que estaria por vir,
ela teria 3 características distintas. Diga comigo, 3 características. Repita comigo, 3 características distintas. A primeira característica desta nova aliança é de que a lei, ela estaria a partir de então no interior e não no exterior. Então a primeira característica, a primeira diferença dessa nova aliança a qual Deus estava, profetizando, é que primeiro, essa nova aliança não estaria mais no exterior, mas essa nova aliança seria no interior. A segunda característica, a lei do Senhor, que seria a base desta aliança, ela não seria escrita em tábuas de pedra ou em papel, mas ela seria escrita no coração. E a terceira característica, o Senhor seria Deus, e Israel seria o seu povo. Glória a Deus. Então as 3 principais características que a nova aliança anunciada por Deus ao profeta Jeremias teria de diferente da primeira, as 3 características que diferenciariam esta nova aliança da antiga seriam essas: lei no interior, escrita no coração e soberania de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, lei no interior. Diga bem alto, diga, lei no interior, escrita no coração e a soberania de Deus. Esse seria o diferencial. Mas aí você pode perguntar assim, mas pastor, o que era e o que houve de errado com a antiga aliança para que fosse necessária uma nova? O que houve? O que aconteceu de errado para que Deus tivesse que fazer uma segunda aliança que complementasse essa primeira? Vamos entender. A antiga aliança, também chamada de velha aliança, ela estava principalmente relacionada ao pacto feito com Israel por meio de Moisés. Isso aí lá no Monte Sinai. Deus libertou o povo da terra do Egito, Deus libertou o povo de Faraó. E aí quando o povo chegou lá diante do Sinai, ali Deus ele vai fazer a primeira aliança com o povo. Se você ler, depois é o seu dever de casa. Depois você leia de Êxodo 19 até Êxodo 24, você vai ver Deus ali só falando. Deus ali só ministrando. Se a gente for resumir, nós podemos dizer o seguinte, que a antiga aliança, ela incluía leis. A antiga aliança, ela incluía mandamentos e orientações. Você for pegar na íntegra, você vai ver que a antiga aliança consistia em leis, mandamentos e orientações. Para quê? Para que o povo agisse, para que o povo procedesse, para que o povo seguisse de maneira que eles pudessem viver uma vida de comunhão com Deus. Olha, eu livrei vocês de Faraó, eu abri o mar vermelho, eu fiz sinais na terra, eu fiz de tudo para que vocês que estavam presos fossem livres. Então agora, de posse da liberdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aliança com você. Eu te libertei, eu te restaurei, eu te tirei do jugo, eu te tirei da servidão, e agora eu vou fazer uma aliança contigo. E essa aliança consistia simplesmente em leis, regras externas. Diga comigo, leis externas, porque essa aliança falava sobre isso. Leis externas em regras de conduta, que como princípios iriam garantir ao povo de Deus, em troca da sua obediência, uma vida de plenitude. Eu quero agora dar a vocês uma vida de plenitude. Quando você olhar para a tua vida profissional vai ser uma vida plena. Quando você olhar para a tua vida financeira vai ser plena. Eu não estou te prometendo riqueza, eu estou te prometendo plenitude. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Não significa que você vai vir para Deus, você vai ser rico. Não, mas você pode ser pleno. Diga glória a Deus aí. Amém? Então era isso que Deus estava falando com o povo. Era isso que Deus está falando. Se você obedecer às minhas orientações, se você obedecer às minhas regras, em troca da tua obediência, o que vai acontecer? Eu vou trazer plenitude sobre o teu casamento, sobre a vida da tua família, sobre os seus filhos. Essa é a proposta. Aí é como se fosse um manual de instruções, né? Quando eu estava escrevendo aqui a palavra, aí me veio isso. É como um manual de instruções. Quando a gente segue as orientações do manual, você desfruta do máximo do que o aparelho pode
te proporcionar. A gente tem aquele hábito, o brasileiro tem aquele hábito, né? Compra o produto e ele não lê o manual. Às vezes a gente vai rasgando ali a embalagem, a gente vai rasgando ali a caixa, e a gente joga a caixa e joga o manual fora também. E aí a gente vai tentando mexer no aparelho sem ver o manual. Mas entenda, o manual de instruções são as regras básicas para que possamos extrair daquele aparelho o máximo que ele pode nos dar. E a mesma coisa seriam essas leis. O povo observar as leis era como se eles estivessem observando o manual de Deus para que eles pudessem viver o máximo. Glória a Deus, amados. Deixa eu perguntar aqui, quem quer viver o máximo no seu casamento? Diga glória a Deus. Meu irmão, eu estou vivendo o máximo no meu casamento. Eu não é, pastor? Hã? Sim ou não? Posso dizer para você, amados, que, ó, vamos fazer 22 anos de casado. Você pode dar glória a Deus aí? É claro que eu não chego ao pé dos meus pais que vão fazer 50, né, amados? Mas eu vou fazer 22. Você pode dar glória a Deus aí? Mas eu posso dizer para você, estamos vivendo o melhor momento da nossa vida. Não é que não tem briga não, hein? De vez em quando tem né? De vez em quando tem uns choques. Não é que não tem choque, mas estamos vivendo a plenitude. No casamento, na família, na vida financeira. A promessa de Deus. Mas por quê? Porque a gente tem procurado. Não é que a gente é perfeito não, amados. Mas a gente tem procurado seguir o manual. Se o fabricante ele nos dá o manual, é por quê? Porque ele sabe que o máximo daquele aparelho ele só vai ser, não é? Ele só vai ser explorado de maneira correta se o manual for seguido. Deus quer que você viva o máximo daquilo que Ele tem preparado para você. O problema é que tem muita gente vivendo abaixo. Tem muita gente vivendo abaixo daquilo que pode viver. O problema é que tem muitos de nós estamos vivendo abaixo daquilo que a gente pode alcançar, uma vez que nós temos um Deus que é o Criador de todas as coisas. Mas por que a gente vive abaixo? Não é culpa do fabricante. Diga, não é culpa do fabricante. Não é culpa do aparelho. A culpa é que a gente não lê o manual. Então a primeira, vamos dizer assim, a antiga aliança consistia no quê? No manual de instruções. Amém, amado? Se você for fiel ao manual, você vai extrair o máximo do produto. Então a antiga aliança, de uma maneira lúdica, é claro, estou fazendo uma maneira lúdica para você entender. A antiga aliança de Israel com o fabricante do mundo, diga glória a Deus aí. Diga assim, o meu Deus é o fabricante do mundo. Diga assim comigo, o meu Deus é o construtor do universo. Então a antiga aliança com o construtor do universo consistia em quê? Em simplesmente, em unicamente seguir o manual. É só isso que eu quero de você. Eu não quero que você me dê dinheiro, até porque eu sou o dono do ouro e da prata. Eu não quero que você faça grandes sacrifícios, até porque eu sou o Senhor. Não quero que você faça nada por mim. Eu só quero de você uma coisa: fidelidade, obediência à minha palavra. Então, a antiga aliança de Deus com o homem consistia no quê? Era uma questão de quê? De responsabilidade. A antiga aliança do homem com Deus era uma questão de responsabilidade. O grande problema é que nós queremos a liberdade, mas não queremos a responsabilidade. Queremos a liberdade de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós, mas não queremos a responsabilidade que temos que ter como filhos de Deus para seguir o manual. E aí o que vai acontecer? Não por Deus, mas por causa da infidelidade do homem, por causa da infidelidade do ser humano, essa aliança vai ser quebrada. Tanto que em Hebreus capítulo 8, a Bíblia diz, se eu não me engano, no versículo 7, ele diz o seguinte: porque se aquela primeira fosse irrepreensível, nunca se teria buscado uma segunda. Hebreus capítulo 8, verso 7. Se aquela primeira aliança, quando eu trouxe o manual,
quando eu trouxe as orientações, quando eu trouxe a lei, se aquela primeira fosse irrepreensível, se você tivesse seguido, se você tivesse obedecido, se você tivesse feito a tua parte, nunca precisaríamos de uma segunda. Mas qual foi o problema, igreja? Faltou responsabilidade. Queridos, e quantas as vezes nós temos culpado a Deus, a gente tem responsabilizado Deus por não vivermos uma mudança de vida que deveríamos viver. Quantas as vezes a gente tem culpado a Deus de não conquistarmos coisas que nele nós deveríamos alcançar. Culpamos a Deus por não chegarmos aonde deveríamos chegar, quando na verdade a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Amém, amados? E por que a culpa é nossa? Volto a dizer, porque queremos a liberdade, mas não queremos assumir a responsabilidade. Diga comigo, queremos a liberdade, diga bem alto, queremos a liberdade sem responsabilidade. Queremos a liberdade para viver melhor, mas não queremos as responsabilidades que vão nos proporcionar esse melhor. É como aquele filho que quer ter liberdade para fazer o que quer. Já viu aquele filho? Que quer chegar em casa a hora que quer fazer o que quer sair, que quer ser o dono da vida, quer ser o independentezão. Quer ser o independentezão, mas está morando debaixo do teto do pai. Quem paga as contas é o pai, quem paga a faculdade é o pai, quem coloca a comida na mesa é o pai. Mas ele quer liberdade. Não, pai, eu tenho que ser livre, eu já sou homem. Espera aí. Mas o homem que quer liberdade tem que assumir responsabilidade. Diga glória a Deus aí. Se você quer ser homem, então seja responsável primeiro. Para que através das suas responsabilidades cumpridas, você possa ter a liberdade de você fazer aquilo que você acha melhor. E nós temos sido, muitas das vezes, com Deus, esse filho. Esse filho que quer ser livre, esse filho que quer viver melhor, esse filho que quer ser independente, que quer fazer o que quer mandar na própria vida, sendo que na hora que o bicho pega, é para a casa do pai que a gente corre. É para a presença do pai que a gente vem. Então você vê que o problema, amado, não estava em Deus. A razão pela qual a antiga aliança foi quebrada não foi por causa de Deus, não. O problema estava no homem. Porque Deus é perfeito. Quem crê que Deus é perfeito aqui, levanta a mão. Ah, mas Deus não faz nada errado, quem erra somos nós. Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Quem erra somos nós, em não querermos assumir com Deus a responsabilidade pela qual nós nascemos para ter. Olha aqui para mim, você não nasceu para ganhar dinheiro, você não nasceu para ter fama, você não nasceu para ter sucesso, você pode ter tudo isso, mas todas essas coisas é para que você tenha responsabilidade com Deus e o nome dele seja glorificado na tua vida. Aplauda bem forte aí, meu querido. Você não nasceu para você. Você nasceu para ter uma aliança com Deus. Diga glória a Deus. E quando você não cumpre o propósito, sabe o que acontece? Você está fora do manual. Não, pastor, mas eu não quero saber de Deus. Eu não quero ter compromisso com Deus. Tudo bem, você pode não querer ter. Mas não querer ter um compromisso com Deus implicará em você estar fora do manual. E quando a gente vive a nossa vida fora do manual, o que acontece? A gente não consegue alcançar o potencial completo daquilo que nós poderíamos ser. Pastor, por que eu não vivo algumas coisas? Porque você não chegou lá no top, no ápice. Amém? Porque Deus é perfeito. Você pode repetir comigo? Diga Deus. Diga com autoridade, vamos lá, diga Deus é perfeito. Salmo de número 18, versículo 30, a Bíblia diz: o caminho de Deus é perfeito. Se tu seguir o manual, teu casamento vai ser uma bênção, tua vida familiar vai ser uma bênção, tua vida profissional, tua vida financeira vai ser uma bênção, tua saúde vai ser uma bênção. Todas as áreas da tua vida vão ser uma bênção, mas segue o manual, o problema é que a gente não quer. Deus está falando, seja santo, e a gente quer ser profano. Deus está falando, busque a mim, a gente quer buscar os nossos interesses. Aí a coisa não acontece, a gente culpa a Deus. Não, a culpa é que você não segue o manual. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é provada, é escudo, ou seja, é proteção para todos os que nele confiam. Mas para quem não confia em Deus, para quem não confia a ponto de se responsabilizar nele, a palavra de Deus não deixa de ser escudo. A palavra de Deus é escudo para quem? Para quem está lá, não, Senhor, eis-me aqui. A palavra de Deus é escudo para quem? Para aquela pessoa que diz, não, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Mas e na vida de quem não está? E na vida de quem não confia, de quem não busca, de quem não se responsabiliza? Na vida de quem não confia, a palavra é tribulação. Sério? A presença de Deus, ela é bênção na vida de quem se posiciona. Diga comigo, a palavra de Deus é bênção para quem está posicionado. Mas para quem está fora da posição, a palavra de Deus é um tormento, né? Você quer um exemplo prático, rápido aqui? Olha a arca de Deus na casa de Obed-edom. E olha a arca de Deus com os filisteus. Enquanto a arca de Deus esteve no arraial dos filisteus, foi misericórdia, tribulação, problema. Ô Jesus, eu ia falar uma coisa aqui, devido do pastor Sérgio Pereira. Hemorróidas. Só Jesus. Grande amigo. Mas a palavra de Deus para os filisteus foi um tormento. Depois você lê lá, você vai saber, tem uns detalhes lá. Aí a arca de Deus foi para a casa de quem? Obed-edom. A arca de Deus ficou 7 anos no arraial dos filisteus. 7 anos não, 7 meses. Eles não aguentaram. 3 meses na casa de Obed-edom. A casa foi abençoada, a família foi abençoada, o casamento foi abençoado, os filhos foram abençoados. A arca de Deus na casa de Obed-edom foi uma bênção. Meu amado, em nome de Jesus, o problema não é onde você está. Você pode estar no pior lugar, você pode estar na pior terra, você pode estar no pior emprego, você pode estar morando na pior casa, mas se a arca de Deus estiver contigo no pior lugar, Deus vai te honrar. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. No pior lugar, nas piores condições, Deus vai mover. Porque não é o clima, não é o ambiente, não é o lugar, não são as pessoas. É Deus na tua vida. E a palavra no seu coração é que vai fazer a diferença. Amado, entenda, olha aqui para mim. O povo de Israel quebrou a aliança inúmeras vezes. Não foram nenhuma nem duas. Inúmeras vezes, Deus falava para o povo, não adore outros deuses. Daqui a pouco estava lá o povo se prostrando a Baal. Não adore a ídolos. Daqui a pouquinho estava lá o povo adorando imagem de escultura. Deus dizia, não se misture com as mulheres estrangeiras. Daqui a pouquinho estava lá o povo se misturando, os homens de Israel se misturando com as mulheres gentias e vice-versa. Então o povo quebrou a aliança inúmeras vezes. Através da idolatria, através da desobediência, através da rebelião. E aí sabe o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Eles iam lá, pecavam, faziam tudo de errado. Aí, em vez de quebrantarem o coração, em vez de chorar na presença do Senhor e se arrepender, em vez de assumir a responsabilidade, não. Sabe o que eles faziam? Eles iam lá, compravam um cabrito, sem mancha, perfeito, levava para o sacerdote. Aí o sacerdote ia lá, colocava a mão da pessoa sobre o animal, transferia o pecado dela para o animal, sacrificava o animal, porque o pecado exige derramamento de sangue, e derramava o sangue do animal representando o pecado daquela pessoa, né? E na cabeça deles estava tudo certo. Por quê? Porque eles estavam cumprindo a lei externa, mas o coração, o interno, não mudava. Daqui a pouco estavam lá, eles fazendo as mesmas coisas. E fazendo da lei uma prática religiosa. Diga comigo, Israel passou a fazer... Diga isso, Israel passou a fazer da lei uma prática
religiosa. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Religião sem responsabilidade, religião sem responsabilidade de um relacionamento verdadeiro com Deus, não transforma a vida. Sabe, você ser aquele camarada que é o primeiro a chegar e o último a sair. Você ser aquele que está sempre impecável, bonitinho. Aos olhos de todo mundo você é o cara. Poxa, que homem. Poxa, que mulher. Olha que fidel. Você fazer tudo isso, mas não assumir a responsabilidade de um relacionamento verdadeiro com Deus no teu interior, não vai transformar a tua vida. Religiosidade não vai te levar para o céu. Cumprir regras não substitui um coração quebrantado. Eu posso ouvir um glória a Deus, amado? Você pode cumprir todas as regras, você pode cumprir toda a palavra, mas se o teu coração não for quebrantado, não adianta. No Salmo 51, versículo 17, a Bíblia diz: os sacrifícios para Deus não é a oferta de 10 mil reais que você dá. Os sacrifícios para Deus não é você subir o monte 7 vezes por dia. Os sacrifícios para Deus não é você limpar a igreja, não é você evangelizar. Não, os sacrifícios para Deus é um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, meu irmão, Deus não desprezará. Deus não despreza, pode aplaudir bem forte ao Senhor. Deus não despreza um coração que se quebranta. Aleluias! Nada alegra mais a Deus do que um coração rendido. Nada alegra mais a Deus do que um coração prostrado. Não é que por causa disso eu não vou cumprir regras, não. Sabe aquela coisa de colocar a carroça na frente dos bois? Não é que eu tenho que cumprir regras para alegrar o coração de Deus. Eu tenho que alegrar o coração de Deus, o meu quebrantamento. E automaticamente as regras serão cumpridas. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Porque a palavra também diz, né? Mostre a minha fé sem as suas obras. É impossível. As obras não salvam ninguém. Mas as obras são necessárias para quê? Para testificar da minha fé. Então não há como eu dizer que tenho fé sem obras. Mas não é pelas obras. É por um coração quebrantado. Glória a Deus, igreja. Quando você tem um coração quebrantado, quando você tem um coração rendido, as obras não são obras. Quando você tem um coração quebrantado e rendido, as obras são coisas da vida normais, são suaves. Quando você fala de regra, você está falando de imposição. Quando você fala de coração quebrantado, você está falando de disposição. Pode dar glória a Deus aí? Existe diferença. Queridos, nessa manhã, ao ouvir essa palavra, a gente precisa reconhecer qual é o objetivo de Deus ter colocado essa palavra no nosso coração no dia de hoje. É muito simples. É reconhecer aonde a gente está falhando. É reconhecer aonde a gente não está se quebrantando. É a gente olhar para dentro da gente, porque a gente gosta muito de olhar para o outro. A gente gosta muito de olhar para o pastor, a gente gosta muito de olhar para o presbítero, a gente gosta muito de olhar para o irmão. É olhar para você, querido. Olha, para na frente do espelho e olha para você. Espera aí, eu estou falando de todo mundo, mas e eu? Eu estou falando que fulano é falso, que fulano não presta, que fulano não é isso. Mas será que eu estou tão diferente assim? Precisamos reconhecer onde nós estamos falhando. Sabe por quê? Porque sem quebrantamento não há nova aliança. Posso ouvir um glória a Deus aí? O que eu falei, igreja? O que eu falei? Sem quebrantamento não há o quê? Nova aliança. Então, por que uma segunda aliança se fazia necessária? Por quê? Porque enquanto a primeira aliança se apoiou na lei, olha para cá para você aprender. Enquanto a primeira aliança se apoiou na lei, e qual era o problema da lei? A lei mostrava o pecado, mas ela não dava poder para a gente vencer o pecado. Ela mostrava o que era errado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, mas ela não me dava poder para não errar. Porque a carne já estava corrompida pelo pecado. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Então, enquanto a lei se apoiou, a primeira aliança se apoiou na lei, que mostrava o pecado, mas não nos dava poder para mudar, a segunda aliança seria diferente. Ela não se apoiaria na lei,
ela se apoiaria em Cristo. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Que para resolver o problema da primeira aliança, para resolver o problema que a lei não conseguiu resolver, o que Jesus faria? Ele viria em forma humana e venceria num corpo carnal o pecado na própria carne. Amado, coisa tremenda. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Espera aí, então o problema é o pecado na carne? Então Jesus agora viria em carne, a mesma carne pecaminosa, e venceria na carne o pecado carnal. Dá glória a Deus aí, amado. Coisa tremenda. Romanos capítulo 8. Abra comigo aí, por favor, vamos ver aqui. Romanos capítulo 8. Olha o que diz aqui o versículo 3. Isso aqui é coisa básica, amado. Mas às vezes a gente precisa, né? Eu tenho certeza que o que eu estou pregando aqui não é novidade para ninguém. Mas às vezes a gente precisa, né, pregar esse tipo de mensagem para a gente entender, para a gente voltar atrás, entender onde a gente está errando. Lembra-te de onde caíste, diz a palavra, e arrepende, pratica as primeiras obras. Às vezes a gente está tão experiente que a gente se esquece do início, a gente se esquece do princípio. Olha aqui, ó, Romanos 8,3, diz assim: porquanto o que era impossível para a lei, diga impossível para a lei, diga mais alto, impossível para a lei. Era impossível para a lei nos libertar do pecado. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. Qual era a enfermidade da lei? Pecado. Então seria impossível para o homem seguir a lei se o pecado já havia corrompido a sua vida, o seu coração. Só que olha o que ele diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, o Pai, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga glória a Deus. Mas é para todo mundo? Não, é para quem quer andar em Espírito. Então Jesus veio em carne de pecado, em semelhança de pecado, mas não pecou. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus veio em carne, em semelhança de pecado, mas não pecou. Para quê? Para que ao não pecar vindo em carne, Ele condenasse o pecado na própria carne e nos livrasse. Essa seria a aliança. Amém, amados? Mas é para todos? Não. É para quem? É para quem? É para quem anda em Espírito. Glória a Deus, igreja. É para quem? É para quem assume a sua responsabilidade com Deus. Para quem não tem responsabilidade com Deus, a segunda aliança não está valendo. Eu continuo debaixo da condenação. Se a segunda aliança não vale para mim, significa que eu estou debaixo da condenação. Por quê? Porque a lei, não adianta você seguir a lei, não está em Jesus. Por isso que a pessoa precisa de Jesus, né? Hoje em dia nós temos muitos judeus que já creem em Jesus. Mas por que muita gente, principalmente lá do povo de Israel, iria estar condenado? Porque eles seguem a Deus, eles seguem a Yahvé, mas eles não seguem a Cristo. Então não adianta você confiar em Deus, acreditar em Deus, crer que... Ah não, pastor, poxa pastor, mas eu creio que Deus existe. Que bom que você crê que Deus existe. Graças a Deus por isso. É meio caminho andado. Então se você crê que Deus existe, qual é o próximo passo? Você precisa de Jesus na sua vida, para que através de Jesus você esteja debaixo da nova aliança. E debaixo da nova aliança, o sangue de Jesus te purifique, te liberte de todo pecado, e você possa ter uma vida plena com Deus. Você entende isso? Diga assim comigo: eu preciso. Mas não com essa voz de sono. Vamos lá, diga: eu preciso de Jesus para viver uma nova aliança com Deus. Por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Porque é através de Jesus que eu tenho uma nova aliança com Deus. Se você não tem Jesus na tua vida, se você não recebe Jesus na tua vida, você está debaixo da velha aliança. E debaixo da velha aliança você está condenado, porque pecado já corrompeu a carne. Quem tá entendendo? Eu estou tentando explicar, amada. Quem está entendendo aqui? Diga glória a Deus. Você está entendendo, amado? Eu estou tentando explicar da maneira mais clara possível.
Então não existe essa coisa de eu acreditar em Deus e não seguir Jesus. Se você acredita em Deus, mas não segue Jesus, então você está em rebelião. Se você crê em Deus, não, pastor, mas eu creio em Deus, eu tenho até Deus no meu coração, mas segue Jesus? Não, Jesus eu não quero. Esse negócio de estar com Jesus, de estar na igreja, eu não quero. Então você está em rebeldia. Você está fora do manual. Se você quer Deus, mas você não quer compromisso. Se você quer Deus, mas não quer a responsabilidade com Jesus, o que você está fazendo, amado? Você está vivendo a vida como você quer e não como Deus quer. Nós precisamos de Jesus para viver uma nova aliança com o Pai. Não existe uma nova aliança com Deus se não for através de Cristo. Pastor, e em que consiste estar em Jesus? Essa é a pergunta. Pastor, em que consiste assumir a responsabilidade de viver com Jesus? Aí a gente cai no texto inicial. A responsabilidade de estar em Deus e viver com Jesus consiste no texto que nós lemos no início. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Ou seja, Deus está revelando para Jeremias mais de 500 anos antes de Jesus nascer. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Jeremias não vai ver essa nova aliança. Isaías não vai ver essa nova aliança. Malaquias, Daniel, Oséias, ninguém vai ver essa nova aliança. Mas eu estou vendo. Você está vendo. Essa nova aliança aqui era pensando no Fabiano, era pensando no Dudu, era pensando no Caio, no pastor Fabiano, era pensando em mim. Essa nova aliança é pensando em nós. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e diga: Jesus, eis-me aqui, porque Ele vai mudar a tua história. Aleluia! A nova aliança é para nós. Glória a Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que aliança é essa? Primeiro, porei a minha, repita comigo, igreja, porei a minha lei no seu interior. A lei não vai estar mais fora, no exterior. A lei agora vai estar dentro. Diga glória a Deus. Segunda coisa, escreverei, não na tábua de pedra como fiz com Moisés, mas escreverei no seu coração. Diga glória a Deus. E a terceira, eu serei o seu Deus e você será meu. Propriedade, exclusividade. Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, a nova aliança através de Jesus consiste em três coisas: lei no interior, escrita no coração e exclusividade. Repita comigo: lei no interior, escrita no coração e exclusividade. Lei no interior e escrita no coração é quase a mesma coisa. O que representa para nós ter a lei no interior? Transformação. Quando a lei está no exterior, é uma coisa. Quando a lei está no interior, é outra coisa. Lei no interior é transformação. A lei não vai ser um jugo, ela será um estilo de vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Isso é forte, meu irmão. Só faz da lei um estilo de vida a pessoa que tem a lei no seu interior. A lei no exterior não é estilo de vida, é jugo. Lei no exterior é jugo. Lei no exterior é peso. Eu não posso matar. Eu não posso roubar. Eu não posso adulterar. Mas tá bom, tá mandando, né? Lei no exterior é jugo. Lei no interior é estilo de vida, é prazer. Quem entende o pastor aqui, diga a glória a Deus. Quando a lei está no exterior, quando a lei está fora, você não pode roubar. Quando a lei está no interior, você não rouba mais. Entendeu a pequena diferença? Quem entendeu a diferença aqui? Verdade, amado. Vocês estão me olhando assim? Não sei se é porque vocês estão atônicos com a palavra, não sei. Mas você está entendendo a diferença? Quando a lei está no exterior, eu não posso roubar. Eu não
não posso roubar. Quando a lei está no interior, eu não roubo mais. Amém, amados? É isso que a palavra está falando. Quando a lei está no exterior, não posso adulterar. Pode. Quando a lei está no interior, eu não adultero mais. Mas por que você não adultera? Porque eu não quero. Ah, estão te obrigando lá. Fizeram uma lavagem, depois que você foi para a igreja, fizeram uma lavagem cerebral em você. Não, não fizeram lavagem cerebral só. Fizeram lavagem no cérebro, nos olhos, na mão, no olho, na boca. Eu fui lavado pelo corpo inteiro, mas não com água. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus, que é a nova aliança. A palavra bem forte aí, amados. A lavagem pelo sangue de Jesus te proporciona uma nova aliança com Deus. A lavagem pelo sangue de Jesus nos proporciona uma nova aliança com Deus. E essa nova aliança com Deus, primeiro, lei no interior, estilo de vida. Escrita no coração. Diga comigo, escrita no coração. É aquilo que a gente falou, não é por obrigação, né? Ai, tem que devolver o dízimo. Ah, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que devolver o dízimo. Pô, mas se eu devolver o dízimo, mas e a conta? Mas eu tenho que devolver. Amém, amados? A pessoa que age assim, é porque a palavra está escrita ainda na Bíblia. Quando a palavra está escrita na Bíblia, a gente olha, ai meu Deus do céu, tem que fazer. Né? Se a palavra é escrita na Bíblia. Agora, quando a palavra está no coração, meu irmão, você tira com alegria. Quanto é? É 1.000? É 2.000? É 5.000? Tem problema? Mas e se faltar? Não vai faltar. Porque Deus é fiel. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Você está entendendo? Eu estou falando e pegando esses exemplos para te mostrar a diferença da velha aliança para a nova aliança. A palavra, quando está escrita no coração, amado, você fica desesperado. Não é porque vai faltar para os teus compromissos, você fica desesperado de você não poder fazer. Meu Deus, eu estou desesperado, eu tenho que fazer logo. Ah, meu Deus, meu salário demorou a cair. Ah, eu estou passando. Ah, meu Deus, Senhor. Você fica, por quê? Porque a palavra não está mais escrita na Bíblia, saiu da Bíblia. Você está entendendo, amado? A nova aliança tira a palavra da Bíblia, tira do papel, tira das páginas, tira da pedra, e ela salta para dentro de você, do seu coração. Está escrito aqui, ó, é sentimento. Amém, amado? Escrita no coração é isso. Quando você ama alguém, quando você ama uma pessoa, quem aqui ama alguém em especial? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quando você ama alguém, ninguém precisa dizer para você agradar ela, né? Ninguém precisa me dizer para eu agradar minha esposa, para eu agradar meu filho. Não, a gente agrada. Por quê? Porque a gente ama. É prazeroso. É prazeroso. E é a mesma coisa. Quando a palavra está escrita no coração, não é jugo, é prazer. Então, se ainda não é prazer, se ainda é jugo, é porque a palavra ainda está aqui. Ela tem que saltar para cá. Se obedecer, ainda é jugo. Se ser fiel ainda é difícil, é porque ainda não houve essa transferência. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, a Bíblia diz: e dar-vos-ei um coração novo. Diga a glória a Deus. Coisa linda. Quando é que a gente vai ter um coração novo? Quando a gente tiver uma nova aliança com Deus. Se eu tiver na velha aliança, o coração vai ser o mesmo. A gente acha que é por mérito, é cumprindo regras, é fazendo... Não. Coração velho, coração de pedra. Mas olha o que ele diz em Ezequiel 36. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós, dentro, não é fora, dentro de vós, um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Você se quebranta, não há mais dureza, não é mais um jugo, não é mais um peso, é carne, é pulsação, é vida. Diga glória a Deus. E por último,
A primeira foi, né? Vamos ver se vocês estão comigo. Qual foi a primeira? Lei no interior. A segunda, escrita no... E a terceira? Soberania de Deus, né? Soberania de Deus. Exclusividade. A terceira é soberania de Deus. Ezequiel 36, abre aí. Acho que esse texto aqui é bom para a gente finalizar. Ezequiel capítulo 36. Olha o que diz aqui. Ezequiel capítulo 36. A partir do versículo 26. Vamos ler o 26 de novo. Eu falei aqui, mas vamos ler. Ezequiel 36, verso 26 diz assim: E dar-vos-ei um coração. Vamos participar comigo, vamos lá. E dar-vos-ei um coração, e porei dentro de vós, não fora. Agora não tem mais nada com o exterior, agora é só dentro. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aí ele continua no versículo 27, quando isso aconteceu, ó. E porei dentro de vós o meu espírito, com letra maiúscula, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E aí sabe o que vai acontecer depois? E habitareis na terra, que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Soberania de Deus, exclusividade. Diga glória a Deus. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para a tua casa. É isso que Deus quer para a tua família, para a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? É isso que Deus quer de você, meu querido, nessa manhã. Pastor, eu estou precisando de um conselho, pastor. Na verdade, eu vim aqui, pastor, precisando de uma resposta. Não sei mais o que fazer na minha vida profissional. Eu sou um excelente profissional, pastor, uma pessoa capaz. Mas a coisa não vai. Parece que tem uma coisa travada. Sabe aquela coisa que parece estar travada, pastor, e não vai? Quando eu penso que eu estou quase chegando, outro vem no meu lugar. E aquilo que era para eu viver, outras pessoas estão vivendo. Talvez você está aqui assim, meu querido. Na tua vida profissional, na tua vida familiar, na tua vida financeira. E não importa aquilo que você faz no exterior, não vai resolver. Porque o que vai resolver o teu exterior é você resolver primeiro o teu interior. E para que o teu interior seja resolvido, para que o exterior reflita a glória, não é você que vai resolver o interior. É a tua aliança com Deus que vai mudar a tua história. Aliança com Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: aliança com Deus. Eu quero que você cante comigo, igual você cantou antes da gente começar a pregar. Se coloca de pé. Toda a igreja se coloca de pé. Canta assim com a gente. Pode subir a banda. Te amo. Eu cantarei. Diga assim comigo: meu Deus, a partir de hoje, eu não quero apenas cantar da tua bondade, mas eu quero também viver intensamente e integralmente essa bondade na minha vida. Por isso eu te peço que o meu coração, a partir de hoje, esteja rendido ao teu querer e à tua vontade. Espírito Santo, ensina o meu coração a se render ao Senhor por inteiro, a partir de hoje, porque eu quero viver a palavra de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida. Eu quero seguir o meu manual, que é a tua palavra, que é o teu plano para a minha vida, porque eu preciso ser completamente cheio da tua graça, da tua glória, da tua misericórdia. Eu quero ser, Senhor, intenso
na minha fé. Eu quero ser, Senhor, a partir de hoje, como um grão de mostarda. Eu quero ser eficiente na minha jornada com o Senhor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, continue se rendendo ao Senhor nessa manhã. Você entendeu o que você ouviu nessa manhã? Você entendeu essa palavra? Comece a pedir aí a Deus. Comece a dizer: Senhor, Espírito Santo, mostra para mim quais são as áreas que eu preciso estar plenamente rendido ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós fomos alimentados pela verdade que é a Tua palavra nessa manhã. E tudo que nós queremos, Senhor, é seguir. Tudo que nós queremos, ó Pai, é viver integralmente a Tua palavra. Tudo que nós queremos, ó Pai, é viver integralmente os planos, os projetos, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Então vem sondando agora o nosso coração. Espírito Santo, vem sondando o nosso ser, vem sondando o nosso interior. E vem, Senhor, em nome de Jesus, trazendo clareza, trazendo entendimento para a nossa mente, para o nosso coração. De tudo aquilo, Senhor, que precisa ser mudado. De tudo aquilo que precisa ser moldado nas nossas vidas, Pai. Queremos ser moldados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração seja totalmente rendido a Ti. Levante as suas mãos, igreja, e diga: eu quero ter um coração rendido a Deus. Eu quero ter um coração rendido ao Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Aleluia, levante as suas mãos, vamos continuar adorando ao Senhor. Diga para Ele: é sim. Fecha os teus olhos. Coloca a tua mão sobre o teu coração e fecha os teus olhos. Na oração, a senhora Bárbara falou: Senhor, nós não queremos apenas mais cantar canções. Nós não queremos mais viver esse amor apenas cantando Ele em canções. Mas precisamos viver esse amor de fato na nossa vida. Nós não podemos viver uma vida com Deus apenas cantada em canções que falem de quebrantamento, de comunhão, de vida com Deus, mas sem que tenhamos essa comunhão verdadeiramente. Não. Assim como a palavra precisa saltar da Bíblia e ela precisa habitar no interior, assim como a palavra precisa sair do exterior e passar a viver no interior, a nossa vida com Deus, ela também precisa sair do exterior, daquilo que fazemos, dos resultados que achamos que devemos dar, e ela precisa viver um relacionamento íntimo de verdade. E o primeiro passo para isso, o primeiro passo de todos, é receber Jesus na sua vida. É como a gente falou na pregação: não adianta crer em Deus, não adianta ter Deus no coração, não adianta saber que Deus é tudo e não ter Jesus, porque Jesus é a nova aliança. É por Jesus que a palavra passa a ser escrita no coração. É por Jesus que a palavra sai do papel e passa a estar escrita no coração. É por Jesus que a lei sai do exterior e passa a estar no interior. É por Jesus que o Senhor é o meu Deus e eu me torno povo seu. É por Jesus, meu querido. Levante a tua mão para o céu e diga: eu preciso de Jesus. Diga assim comigo: a minha casa precisa de Jesus. Diga: a minha família precisa de Jesus. Os meus negócios precisam de Jesus. A minha vida precisa de Jesus. E o primeiro passo é você dizer: eu quero. Porque Satanás, ele não precisa ser convidado. Ele mete o pé na porta, arromba a porta e entra na tua vida. Jesus não. Jesus é educado. Jesus ele te diz nessa manhã: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu vou entrar na sua casa. Aí eu vou sentar contigo. Aí eu vou comer com você, você vai comer comigo. Aí eu vou ser seu Deus e você será meu. Glória a Deus. Mas se você abrir a porta. E quando é que a gente abre a porta? Quando a gente diz: eu quero
entra Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus? Pastor, eu nunca confessei Jesus numa igreja evangélica. Eu achava que não precisava, eu achava que bastava ter Deus no coração e está tudo certo. Hoje você aprendeu que não. Hoje você aprendeu o que você precisa fazer. Agora você sabe o que você precisa fazer. Você precisa de Jesus. Quer Jesus? É muito simples. É só levantar a mão, abrir a porta e dizer: eu quero. Tem alguém aqui nessa manhã que nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica, mas quer fazer isso agora? Movido por esta palavra, por essa atmosfera espiritual? Pastor, eu não só quero, eu preciso. Então, se você quer e precisa de Jesus, levanta a tua mão direita para o céu e nós vamos orar por você. Tem alguém para Jesus nessa manhã? Amém? Alguém que nunca fez isso? Nunca fiz. É a primeira vez que eu ouço a palavra, uma das primeiras vezes. Mas se ela te tocou, se Deus falou com você, você já sabe o que precisa ser feito. É só levantar a mão. Alguém? O meu segundo convite é para você que se afastou. Pastor, um dia eu abri a porta do meu coração e Jesus entrou. Um dia, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, lá na Batista, na Metodista, na Universal, na Deus é Amor, na Paz e Vida. Um dia, pastor, eu levantei minha mão para Jesus, abri meu coração e Jesus entrou. E eu comecei a caminhar, e eu estava firme com Jesus, e a coisa estava acontecendo, mas de repente veio uma tristeza, veio uma angústia, veio uma decepção. E eu fui me enfraquecendo. E eu fui me afastando. E quando eu percebi, eu já estava longe demais para voltar para o cais. O meu barco já estava longe demais para voltar. Talvez você está aqui hoje desviado, meu querido. Desviada, minha querida. Mas o Senhor te ama tanto que Ele preparou o culto de hoje. Você pode dar glória a Deus aí, ó. Ele preparou isso aqui, ó. Isso aqui que a gente está vivendo, Ele preparou para você hoje. É só você dizer para Ele: pastor, mas eu fiz tanta coisa errada. Não importa o que você fez. Hoje começa uma nova história. É só você dizer: eu quero. Tem alguém aqui afastado, desviado e quer voltar para Jesus agora? Pastor, eu quero. Levanta a mão assim, ó, bem alto para o céu. Tem alguém? Levanta a mão. Isso. Tem mais alguém? Pastor, eu também quero. Isso, glória a Deus. Tem mais alguém? Já tem 2. Eu posso orar por vocês? Vem cá, deixa eu orar. Eu vou até descer. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa manhã? Glória a Deus, isso. Vem. És fiel em todo tempo. Em todo tempo, cante. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Vocês vão cantar da bondade de Deus, mas uma vontade de Deus que vocês vão começar a viver, e a história de vocês vai mudar, em nome de Jesus. Pastor, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero receber Jesus, mas eu sou uma pessoa tão tímida. Posso ficar com a minha mão abaixada, sem ninguém me ver? Posso aqui em espírito? Não pode. E eu vou te dizer por que não pode. Porque a palavra de Deus, ela diz que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do Pai que está nos céus. Aquele que não me confessar diante dos homens, diante das pessoas, eu também não o confessarei diante do Pai que está nos céus. Então o que essas irmãs estão fazendo aqui? O que elas estão fazendo ao levantar a mão, ao vir aqui para receber a oração? Elas estão confessando publicamente, diante dos homens, que a partir de hoje, Jesus é a nova aliança com Deus que elas têm. Amém? Por isso que você não pode ficar no lugar. Então eu vou perguntar só mais uma vez: tem mais alguém aí que tem que estar aqui? Amém? Tem mais alguém aí que está afastado, desviado, desviada, ou alguém que ainda não recebeu a Jesus, que está aí,
e que sabe que tem que levantar a mão, não tenha vergonha não. Confessar Jesus, receber Jesus não é vergonha, é privilégio. Diga comigo, receber Jesus é privilégio. Tem mais alguém para Jesus? Todos os que estão aqui já estão firmes em Jesus. Levanta a mão direita bem alto para o céu aí. Amém? Então estende a mão para cá. Estenda a mão para cá. Coloca a mão assim. Estenda a mão aqui. Vocês que estão aqui, fechem os olhos. E com os olhos fechados, as duas. Vem, Felipe. Vem. Vem. Vamos aplaudir bem forte. Vem, Betinha, vem, Betinha. Dá a mão pro seu marido, Betinha. Abraça seu esposo, Betinha. Abraça, abraça, abraça. Abraça, abraça. Deus tem restauração nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês que estão aqui na frente todos, orem comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nessa manhã começa uma nova vida, uma nova história com o Senhor, onde a partir de hoje eu não quero mais que a Tua palavra esteja fora, mas eu quero que a Tua palavra, que a Tua lei esteja dentro de mim. Eu não quero mais que a letra esteja no papel da Bíblia, mas eu quero que ela esteja escrita no meu coração. E eu também não quero mais ser de mim mesmo, mas eu quero ser do Senhor. E é por esta razão que eu estou aqui, diante do teu altar, te confessando, te recebendo e reconhecendo que só o Senhor, além de único, suficiente Salvador, é a minha nova aliança com o Pai. Por isso derrama da tua presença sobre a minha vida, salva a minha vida, transforma a minha vida, porque eu te confesso e te recebo como meu Salvador, em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos aqui para frente, todos, toda a igreja. Senhor, que coisa linda está acontecendo hoje, Pai. Que coisa linda está acontecendo hoje neste culto de Santa Ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. Na verdade, o Senhor nunca deixou de estar aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida da Geise. Obrigado pela vida da tua filha, Senhor, que está aqui. Obrigado pela vida do Felipe, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor, oh Pai querido, da Larissa, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, da tua filha, da Betinha, que está aqui, em nome de Jesus. Oh Pai querido, derrama da tua glória sobre o teu povo nessa manhã. Derrama da tua glória sobre essas pessoas, oh Pai. Que hoje comece uma nova história na vida deles, Pai. Não uma história de obrigação, mas de prazer. Não uma história, Senhor, não uma história, Senhor, de perdição, mas de responsabilidade. Em nome de Jesus, ó Deus, faz todas as coisas na vida dos teus filhos, porque eles estão dando um passo para Ti. Por isso toma-os em Tuas mãos, sê com cada um deles. Ser com essa família que está se reconciliando, Pai, e o mais importante de tudo, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus é o que oramos, te pedimos e com fé te agradecemos. E que assim seja feito, e todos digam amém, Jesus. Vamos aplaudir, igreja. Vamos celebrar, igreja, vamos celebrar, porque hoje há festa no céu. Hoje é dia de festa. Aplaudir, você vai viver
você vai viver a vontade de Deus. Aleluias. Quem toma posse a palavra, diga amém. Glória a Deus. Toma posse a palavra em nome de Jesus. Sai daqui renovado nessa manhã, amém. Pegue nas tuas mãos a sua oferta. Separe nas tuas mãos. Eu ia até ministrar uma palavra, mas eu não vou nem ministrar. Eu acho que depois dessa palavra que a gente ministrou, depois dessa palavra que você ouviu, pegue nas tuas mãos a tua oferta, separe nas tuas mãos a tua fidelidade. É um prazer, não é? Amém? Lembre-se dessa mensagem. Pastor, eu quero saber se a palavra está no meu interior ou se ela está no meu exterior. Pastor, eu quero fazer um teste comigo mesmo. Eu quero saber se a palavra está escrita no papel, na letra, ou se ela está escrita no meu coração. É muito simples. Se a vontade do Senhor é um prazer para você, significa que a palavra já está sendo escrita no seu coração. Se a palavra de Deus ainda é lei, isso não é mal, mas Deus vai te aperfeiçoar. Glória a Deus, amados. É aos poucos. Quando eu vim para Jesus, nem tudo era prazer. Ou melhor, quando eu vim para Jesus, nada era prazer. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente tem que quebrar a nossa carne. Então quebrar a carne. O próprio nome já diz. Se tem que quebrar a carne é porque ainda não está no Espírito. Diga comigo, se tem que quebrar a carne. Diga mais alto, se tem que quebrar a carne, é porque ainda não está no Espírito. Porque quando está no Espírito a coisa flui. Glória a Deus, amado. Não tem que quebrar nada, a coisa flui. Tem que ser fiel, glória a Deus. Tem que caminhar mais uma milha, glória a Deus. Tem que dar a capa, mas também a túnica, glória a Deus. Tem que perdoar, glória a Deus. Flui, amém, amados? Então pegue nas tuas mãos a tua oferta, separe nas tuas mãos o teu melhor. Pastor, vou devolver hoje o santo dízimo, santa ceia. Pegue, separe, faça com amor. Você pode fazer de 3 maneiras, ou através da chave, ou através do QR Code da cadeira, ou em espécie. Pastor, eu tenho em espécie, posso ofertar? Pode, peço um obreiro para entregar para você. Se você precisar do empréstimo, levanta a mão, amém? Vamos nos colocar de pé, porque a gente vai orar também. Se coloque de pé rapidinho, amém? Alguém precisa de empréstimo aí? Levanta a mão, amém? Eu peço para entregar. Vamos orar então? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, eu não tenho dúvidas de que todas as pessoas que estão aqui nessa manhã estão saindo daqui com a mente aberta. Não há dúvidas acerca daquilo que foi falado. Não há dúvidas acerca da palavra que o Senhor trouxe. Todo mundo está saindo daqui consciente daquilo que o Senhor falou, daquilo que devemos fazer e dos posicionamentos que de hoje em diante precisamos tomar. Por isso, em nome de Jesus, abençoa poderosamente a vida de cada dizimista, de cada ofertante da tua casa, porque são eles que nos mantêm aqui. São eles que mantêm essas portas abertas e a palavra continua a ser pregada aqui neste lugar. É por eles que essas luzes estão acesas, que esses instrumentos estão aqui e os levitas estão adorando. São eles, ó Pai, que mantêm esta casa de oração aberta, para que vidas sejam salvas e o teu nome seja glorificado. Então abençoe e prospere cada família, cada casa, cada chefe de família que está aqui. Que as bênçãos do Senhor sejam manifestas, segundo, ó Pai, a generosidade de cada um. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sai do teu lugar, apresente ali. Está até torto, peraí. Aleluias. Se coloque de pé mais uma vez e abra no texto referente à Santa Ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Ai meu Deus, me trouxeram a garrafa, mas não abriram. Peraí. É aquele camarada que está no deserto. Está fraco, não aguenta nem. Querendo água e a garrafa está fechada. Vamos lá. Ai, como é bom beber água. Quem acha bom beber água aqui? Diga glória a Deus. Nós não só estamos bebendo, mas estamos mergulhando nas águas vivas do Senhor. Diga assim comigo: este altar é uma fonte
de águas vivas. Qual é a água viva que nos limpa? Qual é a água viva que nos fortalece? A água viva é a palavra de Deus. Diga assim comigo, a água viva é a palavra de Deus. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ver aqui a partir do versículo 23. Texto referente à Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, ou seja, porque pessoas comem sem esse discernimento. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Digam comigo, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém? Então que todos nós venhamos estar comendo juntos, mas a intenção não é apenas comermos juntos. A intenção não é apenas comermos juntos nessa comunhão, mas a intenção também é refletirmos juntos, é pensarmos juntos naquilo que nós estamos fazendo, nos caminhos que estamos tomando e nas decisões que passaremos a tomar daqui para frente. Porque uma coisa são os seus planos até você chegar aqui. Uma coisa foram os teus planos até você ouvir a palavra que você ouviu, até você receber a direção que você recebeu. Agora, outra coisa será daqui para frente. Daqui para frente é necessário uma nova postura. Daqui para frente é necessário responsabilidade. Aquela responsabilidade que o povo de Israel não teve na primeira aliança, eu preciso ter agora, uma vez que faço uma aliança com Jesus Cristo. Uma aliança com Deus através de Jesus Cristo. Eu preciso ser essa pessoa responsável em dizer, não, a partir de agora, eu quero agir diferente. Existe uma frase que parece ser meio clichê, mas ela é 100% verdadeira. Não dá para você querer ter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Não adianta você querer que a tua família seja diferente, que o teu trabalho seja diferente, que a tua vida financeira seja diferente, se você sempre age nestas áreas da mesma forma. Então, se você quer resultados diferentes, você precisa de uma postura diferente. Você precisa de escolhas diferentes. E é isso essa é a responsabilidade que precisamos ter a partir de agora com Cristo. É tomar decisões diferentes, é fazer escolhas diferentes, porém, dentro da vontade do Senhor. Quem está disposto a isso, diga glória a Deus. Então eu já profetizo que no mês que vem tu já vai contar testemunho de vitória, vai ser tremendo em nome de Jesus, amém? As colunas já vão estar subindo aqui, os pastores vão estar preparando a mesa. Eu queria pedir a você, vamos fazer o seguinte então, você vai dobrar o teu joelho agora, aí no seu lugar, quando os pastores vão estar preparando aqui a mesa, a ceia para ser servida, você vai colocar a sua mão sobre o seu coração. Todos vão fazer isso, amém? Todos façam isso. Nós vamos fazer como a palavra acabou de dizer. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É aquilo que a gente até falou na ministração, né? A gente olha, a gente tem uma facilidade muito grande de olhar para os outros. Mas às vezes o que nos falta para termos uma vida plena é a gente olhar para nós mesmos. E a gente olhar para o espelho. Então esse momento do exame, Paulo está falando aqui,
é justamente esse momento, é essa oportunidade que Deus nos dá para a gente se examinar. Não, peraí, mas e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? Faça isso com responsabilidade e se quebranta na presença do Senhor. Eu não sou um padre onde você vai estar com os teus problemas e depois você vai vir se confessar comigo e eu vou te absolver dos pecados. Não. Você não tem que confessar para mim, porque eu sou tão falho quanto você. Você tem as suas limitações, eu tenho as minhas. Então, nesse momento, você vai se examinar e vai confessar para Deus. Amém, amados? Aquele que tem o poder de perdoar os teus pecados. Deus, perdoa porque eu agi assim. Perdoa porque eu falei assim. Perdoa, Senhor, porque até aqui eu fiz dessa maneira. Mas a partir de agora, eu quero ser diferente. Faça isso com Deus. Vamos nos colocar de pé. Todos façam isso. Nos coloque de pé. Você vai estender as suas mãos aqui para frente. Todos estendam as mãos. E nós vamos estar orando nesse momento. Na verdade, consagrando ao Senhor esses elementos. Para que a partir desse momento não venha a ser simplesmente o pão ou o vinho. Não. Mas que seja o corpo e o sangue do Senhor. Pastor, por que a gente precisa participar da Santa Ceia? Porque a Santa Ceia é um ato de renovação dessa nova aliança que temos com Deus através de Cristo, aonde Cristo está sendo representado pelo pão sem fermento, aonde quando consagrado, quando apresentado, torna-se corpo, e o sangue representando, e o vinho representando o sangue, o mesmo sangue que foi derramado na cruz. Então fazemos desse ato algo profético, algo que venha fortalecer cada vez mais os nossos vínculos, a nossa aliança com o Pai. Por isso que é importante, né? Por isso que é importante você não deixar de participar da Santa Ceia. Por isso que é importante, por exemplo, você batizar nas águas, né? Nós estamos querendo fazer um batismo ainda antes de terminar o ano. Então, se você não é batizado nas águas, já nos procure. Pastor, não sou batizado. Por não ser batizado, não participo da ceia. Mas olha a importância de você participar da ceia. Quando você participa da ceia, você está reforçando a tua aliança com Deus por intermédio do corpo e do sangue de Cristo. Então, crente tem que participar da Santa Ceia, mas para participar, precisa batizar nas águas. Por quê? Porque o batismo nas águas, ele é um quê? Ele é um símbolo, é um sinal, é uma marca de compromisso. Assim como o israelita na lei, quando ele nascia, ele recebia a circuncisão na carne do seu prepúcio, mostrando que ele era judeu. Hoje, a nossa marca não é na carne, não é uma marca visível, mas é uma marca através do batismo nas águas, da sua confissão de fé. Quando você batiza nas águas, você está fazendo publicamente uma confissão de fé, você está recebendo a marca ali. E a partir desta marca, a partir deste compromisso, você passa a ter comunhão com o Senhor. Então, se você ainda não é batizado nas águas, nos procure o seu líder de rede, dê o seu nome, né, para a gente saber quantas pessoas tem, e aí a gente marcar. Até o final do ano, acredito que em setembro, outubro, vamos estar marcando o batismo aqui. E aí você vai poder participar da Santa Ceia, você vai poder ter comunhão com o Senhor, renovar a tua aliança, e eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado e vai trazer bênção para você. Amém? Estenda a mão aqui para frente, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo aquilo que ouvimos, por tudo aquilo que sentimos, por todos os sentimentos e emoções que foram mexidos aqui nesse lugar nas nossas vidas. Mas que tudo aquilo que sentimos venha se converter, venha se transformar em posicionamentos. É por isso que nós estamos aqui agora, diante da tua mesa. Ó Deus, em memória do Senhor, para participarmos da celebração mais importante da igreja, que é a celebração onde renovamos a nossa aliança com Deus por intermédio do corpo e do sangue de Cristo, a nova aliança. Então, em nome de Jesus Cristo, consagramos a Ti agora, Senhor, o pão, que a partir desse momento, do momento em que for partido, que não seja o pão, mas seja o Teu corpo que foi moído por nós. Quando o Senhor for apresentado o cálice, que não seja o suco da uva, mas que seja o Teu sangue, o mesmo derramado por nós. E ao comer da Tua carne, ao beber do Teu sangue, ao termos o Senhor em nós,
que a tua graça e a tua glória se manifestem poderosamente em nossas vidas. Por isso te pedimos, consagra e nos abençoe, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. E tendo dado graças, o partiu. Aleluias. Vamos aplaudir mais forte a Jesus, amém? Coloque a sua mão sobre o seu coração, continue com seus olhos fechados todos, enquanto os pastores vão estar aqui, preparando a mesa, preparando para ser servido. Ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas toda a igreja numa só voz, numa só fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu te agradeço pelos benefícios que o Senhor tem me dado. Eu te agradeço pela salvação, pela vida eterna e principalmente pela tua longanimidade, pela tua bondade de todos os dias, mesmo errando, mesmo falhando, ainda assim o Senhor me amar, o Senhor me ensinar e ter a paciência para que eu venha aprender. Senhor, eu não mereço tanto amor, eu não mereço tanta graça, e é por isso que eu te agradeço, e também te peço, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas falhas, as minhas transgressões, todas as vezes em que quebrei a minha aliança, ao ver coisas que não devia, ao tocar em coisas que não devia, a fazer, a falar, a agir de forma que não devia. Perdoa, Senhor, quebrar esta aliança, mas hoje, na tua casa, diante da tua mesa, eu renovo esta aliança contigo, e eu te peço, em nome de Jesus, purifica o meu coração e a minha vida, que as minhas vestes estejam lavadas no teu sangue, que eu seja purificado de todo o meu pecado, para que eu possa habitar na tua presença e glorificar o seu nome. Pai querido, dignifica-me, santifica-me e abençoa-me. É o que eu oro, te peço e com fé te agradeço, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, Pai. Nós estamos a minutos, estamos a segundos de comermos da tua carne, de bebermos do teu sangue, diante de tudo aquilo que nós ouvimos, diante de tudo aquilo que o Senhor nos ministrou. Pai querido, nós te pedimos agora, nos perdoa, Senhor, assim como Moisés, ó Pai, e tantos outros líderes se colocaram na brecha. Senhor, eu quero me colocar na brecha, ó Deus, pelo teu povo, pela igreja, pelo ministério apostólico, pescadores de homens. Pai, perdoa os nossos pecados. Senhor, eu faço minhas e faço as nossas confissões. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que nós deixamos, ó Pai, a tua aliança de lado. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que quebramos a tua aliança, Pai. Senhor, nós não queremos e não faremos mais isso. Então, em nome de Jesus, derrama da tua graça, derrama da tua glória e da tua misericórdia sobre nós, Pai. Que saiamos daqui dignificados, que o Senhor lance no mar do esquecimento todas as nossas transgressões e pecados, e que o renovo do Senhor esteja sobre nós. Nesse mês de julho estamos pregando sobre reacender a chama. Reacende, Senhor, nos nossos corações a chama da tua presença. Reacende nas nossas vidas, ó Pai, a chama da fidelidade ao Senhor. Seja conosco, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nesta manhã. Aleluias. Nós vamos estar servindo você com o corpo e com o sangue, porém somente você que é batizado nas águas depois de adulto. Você vai pegar o corpo, você vai pegar o sangue, mas você não vai comer e nem beber. Vamos fazer como diz a palavra:
Vamos esperar uns pelos outros, e depois que todos receberem, aí sim, vamos comer e beber juntos. Amém? Então só você que é batizado, pegue. Você que ainda não é, calma. Você vai conversar com a gente depois, ou você vai conversar com o seu líder de rede. Nós vamos marcar o batismo, você vai batizar, e aí vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? Amém? As colunas podem servir, e enquanto você está sendo servido, vamos louvar. Vamos a... Era eu condenado por todas as minhas mentiras, por todos os meus pecados, por tudo. Era por todas as minhas falhas, por todas as vezes que eu menti, por todas as vezes que eu adulterei, por todas as vezes que eu roubei. Era eu, era você, éramos nós. Mas Ele se entregou, Ele levou a culpa sobre Ele. A culpa que era nossa estava sobre Ele, assim como o castigo que nos traz a paz também. Era eu condenado, era. Levante para o céu essa partícula do corpo de Cristo que está nas tuas mãos. Eu acredito que esta canção, ela ilustra de uma maneira muito clara o que Jesus ele fez para ser a nossa aliança com o Pai. A morte de Jesus e o sofrimento de Jesus foi para que tivéssemos uma nova aliança. Então a nossa parte mínima, a nossa mínima responsabilidade nessa aliança é obedecermos e perseverarmos nele. Você pode dizer glória a Deus aí? Então persevere no Senhor. Amém, meu querido? Valorize o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Valorize. E diz-nos a palavra que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Então, em memória de Cristo, do sacrifício, da nova aliança, comamos todos juntos, agora. Aleluias. Obrigado, Jesus. Glória, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio, Senhor. Obrigado, obrigado. Aleluias. Pegue nas tuas mãos o cálice. Erga para o céu o cálice. Fecha os teus olhos. E diz-nos a palavra que semelhantemente também depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice, meu Deus, é a nova aliança no meu sangue. Aleluias. Fazei isto, é uma ordem, uma ordenança. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória de Cristo, celebrando a nova aliança feita no seu sangue, bebamos todos juntos agora. Aleluias. Levanta a tua mão para o céu e agradeça. Levanta a tua mão para o céu e agradeça. Levanta a tua mão para o céu e glorifica. Levanta a tua mão para o céu e diga: obrigado, obrigado, obrigado por se entregar no meu lugar. Em meu lugar, hoje eu tenho vida. Hoje nós temos vida.
Cante. Era eu, condenado era eu. Diga mais uma vez, cante. Era eu, condenado era eu. Vamos aplaudir bem forte. Vamos aplaudir bem forte a este Deus vivo. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga assim: